Pronto. Bom dia, então, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje da disciplina de História da Engenharia Química. Hoje a gente conta com a ilustre presença aí do ex-aluno do curso, Bruno Aguiar, disponibilizou a parte do tempo dele aí para conversar um pouco com a gente sobre as experiências dele, tanto aqui ao longo da graduação, quanto aí com o que ele vem desenvolvendo aí profissionalmente na carreira dele. Queria iniciar agradecendo mais uma vez ao Bruno por estar aqui conversando com a gente. Né? E, Bruno, para a gente conversar e iniciar esse bate-papo, eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu histórico aqui profissional, tá? Contar um pouco da sua vida acadêmica aqui na UFMA, o que é que você fez por aqui e o que é que você desenvolveu profissionalmente para você chegar aí aonde você está hoje, né? Conta um pouquinho desse histórico para a gente. Legal, então bom dia a todos, pessoal, né? É um grande prazer estar participando desse bate-papo aqui com vocês, né? Gostaria de olhar os rostinhos de vocês, né? Seria assim, melhor ainda, né? Mas, como o professor Antônio comentou, né? Sou ex-aluno aí do curso de Engenharia Química, né? Eh, na verdade, eu comecei essa minha carreira na área de Química um pouquinho mais cedo, né? Eu fiz o ensino médio no IFMA, junto com o curso técnico em Química, então foi lá que eu tive meu primeiro contato com a área de engenharia química, né, tive professores, né, que são engenheiros químicos, e fiz o meu primeiro estágio técnico, né, na antiga fábrica da Oleama, né, que hoje é a Real Brasil, produtos de limpeza, né, que se situa ali na BR. E a partir dessa experiência que me motivou, né, a continuar minha carreira nessa área de indústria química. E aí, em 2013, eu ingressei, né, na UFMA, né, nessa turma, né, de 2013.1. E aí, dentro dessa minha trajetória, assim, eu tive diversas experiências, né, dentro da UFMA, né. E eu digo assim que eu consegui aproveitar de tudo um pouco, né, então desde uma monitoria de disciplina, que foi, assim, o primeiro contato que eu tive com uma atividade, digamos, extracurricular. Em seguida fiz iniciação científica, né, então 3 anos aí trabalhando com o professor Auro Tanaka, da área de eletroquímica. E por último, a minha experiência foi um intercâmbio, né, uma graduação sanduíche, que através de um programa aí da CAPES, né, onde a gente passava por um processo seletivo, né, e ganhava uma bolsa para fazer, os estudos em uma universidade da França, né. Então essa foi a minha última experiência aí digamos que na parte acadêmica, né. E logo após o meu retorno do intercâmbio, eu já estava no processo de finalização do curso, né, e então eu comecei a busca pelo estágio, né. Então em 2017, segundo semestre, comecei a participar de processos seletivos, né. Fui tentando, fui insistindo, até que eu consegui, né, ingressar na Suzano de Imperatriz em 2019, né. Ingressei como estagiário através do programa de estágio superior, e acabei utilizando essa oportunidade para cumprir os créditos da disciplina de estágio obrigatório, né. Então, ao longo aí do ano de 2019, eu fiz esse estágio lá em Imperatriz, né, na área de qualidade industrial. E então finalizei o curso aí em 2019, né, com a defesa do TCC, com a apresentação do relatório de estágio, né, que inclusive o professor Antônio Carlos foi meu orientador, né, e colei grau em 2020, né, em março de 2020. E então, após a colação de grau, né, eu também encerrei o estágio, né, não tinha uma oportunidade lá em Imperatriz, naquele momento, né, nas áreas que eu gostaria de atuar. Então eu comecei a buscar oportunidades no mercado, né. Passei aí em torno de 6 meses, né, buscando, participando de outros processos seletivos, de entrevistas, né, até que surgiu uma oportunidade aqui em outra fábrica da Suzano, né, na região de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Então, em agosto de 2020, eu vim para cá, né, como engenheiro de qualidade dessa fábrica, né. E me encontro aqui desde então, né. Então, agosto desse ano, né, daqui a pouco mais de um mês, eu completo 2 anos que estou atuando aqui nessa fábrica, né. E, assim, é uma trajetória que
A gente vai construindo aos poucos, né, vai se deparando aí com as dificuldades, mas é sempre muito prazeroso a gente olhar para trás, né, e enxergar o quanto que a gente já conseguiu avançar e conquistar com o apoio, né, da universidade, com o apoio dos professores, né. E assim como vocês, eu também um dia estive nessa disciplina de História da Engenharia Química, né, isso lá em 2013, né, e espero nesse bate-papo poder compartilhar um pouco mais dessa minha experiência e poder inspirar vocês cada vez mais. Ok, Bruno, obrigado. Pensando nessa linha, né, queria ouvir um pouco de você também, o que é que mais te atraiu, né, aqui no curso de Engenharia Química, né? Por que que você lá, depois de fazer o seu técnico e tal, o que te motivou a vir para a Engenharia Química? Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem algum questionamento aí para o Bruno, vocês podem ir deixando aí via chat, né, os comentários, e assim que a gente finalizar essa parte aqui, a gente faz as perguntas, assim como a gente fez no encontro anterior lá com os júris, tá bom? Com você de novo a palavra, Bruno. Beleza, então, eu, na verdade, desde mais novinho eu tive esse intuito de trabalhar com ciência, né, então acho que minha cara de nerd não nega muito, né. Então, quando eu me deparei com essa oportunidade de fazer química no curso técnico, eu fui fundo. Me identifiquei e o fato de eu ter tido professores engenheiros químicos que, mostraram uma outra abordagem diferente daquela que a gente estava acostumado com laboratórios, essa abordagem mais de processo, de indústria, e também tendo em vista as oportunidades que, estavam se aproximando, né, na época se falava muito da refinaria da Petrobras que iria se instalar em Bacabeira, né, enfim, isso é um outro assunto, né, mas na época estava muito quente esse tema, então foi algo, assim, que motivou muita gente da nossa turma, do curso técnico a ingressar no curso de engenharia química, né. Então essa flexibilidade que a engenharia química nos proporciona, em termos de carreira, em termos de área de atuação, né, a gente vê que o engenheiro químico ele tem esse perfil generalista, né, ele consegue atuar em diversas frentes, entendeu? Seja em processo, produção, em qualidade, em meio ambiente, segurança. Então isso foi o que me chamou mais atenção, né, que a gente, eh, tinha essas diversas possibilidades de atuação, né. E também no nosso o estágio, né, que eu tinha feito anteriormente de curso técnico, né, aquela vivência, né, aquele dia a dia, aqueles desafios que a gente se deparava em uma fábrica, né, aquilo realmente me chamou muito a atenção, né, e eu via que eu poderia contribuir de alguma forma, né. Engraçado que essa vinda da Petrobras ela motivou bastante o alavancamento até imobiliário aqui do estado, né? Boa parte dos Isso, condomínios foram construídos aqui em São Luís, foram por conta dessa possibilidade da exato. vinda da Petrobras aqui para o estado, né? Uma outra pergunta, Bruno, se você me permite, é saber se eu queria entender o que é que você acha, o que é que você opina com relação à formação aqui na UFMA, né? Se a formação aqui da UFMA te preparou para esse mercado de trabalho, se você sente que o que você aprendeu aqui você consegue efetivamente aplicar em desenvolvimento de sua atividade diária, né? Se isso auxiliou nesse processo seu de contratação e efetivação aí no Suzano, e um pouquinho dessa parte aí de você. Então, de fato, assim, a formação, professor, fez toda a diferença, né. Assim, obviamente que a gente também tem um papel fundamental, cada um tem um papel fundamental na sua formação, né, a gente não pode esperar apenas do professor, apenas da universidade, né. Mas, assim, a estrutura que a universidade possibilitou, inclusive era o primeiro curso de engenharia química do estado, né, então na nossa região era pioneiro, então a gente, em comparação a demais estruturas da região, a gente tinha mais possibilidades em termos de estrutura física, de corpo acadêmico, de estrutura de pesquisa. Obviamente que isso evoluiu muito de 2013 para cá.
né? A gente teve várias mudanças aí na questão estrutural do curso em si, né? E eu consegui ver essa evolução, né? Porque quando eu entrei, o curso ainda era do Departamento de Tecnologia Química, então eu vi nascer a coordenação de Engenharia Química e o Departamento de Engenharia Química, né? Então, eu vi como foi evoluindo aos poucos, né? E assim, a formação, eu vejo que a UFMA oferece, ela está muito linkada com os desafios que a gente tende a se deparar nesse século atual, né? Em termos de indústria 4.0, em termos de questão de meio ambiente, de ESG, né, que é aquela sigla que hoje se fala muito, que é a parte de meio ambiente, de desenvolvimento social e de governança, né, que é algo que acho que vocês devem ter ouvido falar, algo que está sendo muito discutido hoje em dia nas grandes empresas, né? Então, assim, eu vejo que tudo isso me possibilitou, né, e me preparou para que eu pudesse ingressar no mercado com sucesso, né. Como eu falei, assim, os desafios eles vão aparecendo e nem sempre a gente vai ter ali uma resposta pronta, vai ter um caminho certo a seguir, né. Então, os desafios que a universidade, a nossa vivência acadêmica nos, proporciona, faz com que a gente amadureça, né, e assim, dessa forma, a gente consiga então encarar os desafios fora da universidade, né, eu vejo muito dessa forma. O Bruno, então você viveu tanto o momento de declínio do curso, né? Porque o curso ainda teve essa transição, a gente viveu uma situação complicada de número de Sim, docentes. Foi efetivamente o momento que eu cheguei aqui no curso. sim, Eu sim, entrei em 2015, eu lembro quando eu entrei, a gente chegou a um momento que tinha, contando comigo já, 5 professores no curso, exato, para 5 levar o curso inteiro. professores. Era um momento tenso. Aí depois a gente foi conseguindo ir com todo o apoio da administração superior, né, vencer esses entraves, arrumar essas questões e chegar aí até o quadro docente que a gente tem hoje, que já é um quadro ainda Exato, não ideal, mas muito mais confortável aí, com certeza, para o sem sombra de acompanhamento necessário dúvidas. do curso. Pensando um pouquinho atrás, Bruno, dentro da graduação aqui, né, o que você fez aqui na UFMA, eu queria que você ressaltasse aí que pontos positivos e que pontos negativos você encontrou ao longo da sua formação, né, pensando aí, né, o momento da sua formatura, tá? Olha, um ponto assim que eu vejo que foi muito positivo, professor, foram as oportunidades que a universidade ofereceu, né. Assim, de todos os tipos, seja em iniciação científica, seja em, uma monitoria na empresa júnior, né, que hoje eu vejo que está bem mais forte. Na minha época, a empresa júnior nem existia ainda na UFMA. Hoje vocês já têm essa possibilidade de estar atuando na empresa júnior. Então eu vejo que, essas oportunidades que a estrutura que a universidade oferece, faz com que a gente aprenda e amadureça cada vez mais, que a gente vá assumindo responsabilidade e se torne um profissional cada vez mais competente, né, até porque quando você assume um compromisso de ser bolsista de iniciação científica, você tem que fazer uma entrega, você tem que gerar resultado, tem que fazer seu relatório, tem que apresentar num congresso, enfim. Então isso vai desenvolvendo esse espírito de dono, né, que cada um precisa criar, né, pensando no seu futuro. Então, assim, eu vejo que foi algo que fez muita diferença, assim como o intercâmbio também, né, assim, se não fosse pela universidade, provavelmente até hoje eu não teria tido a oportunidade de estudar fora, de aprender outra língua, entendeu. E um outro ponto também que a universidade oferece são os cursos de idiomas, né, de inglês, francês, espanhol, e eu aproveitei tudo isso, pessoal. Eu fazia aula de francês às 18 horas, né, ali no prédio do SEB velho, né, onde fica a antiga biblioteca central, né. Saía da aula o dia inteiro, ia fazer o curso de francês ali, começava às 18 horas, saía 19, ia pegar o campus lotado, né. Mas assim, foi uma oportunidade que a universidade ofereceu e eu abracei. E isso fez diferença, né. Então essa estrutura que ela oferece faz muita diferença, pessoal. Vocês não têm ideia, assim, do quanto de pessoas que gostariam de ter essa mesma possibilidade e não conseguem, né. E assim, falando de modo geral sobre a universidade, né. Agora assim, um ponto que eu vejo que na época, né, que eu via que precisava melhorar,
Era a questão mesmo de gestão, né, assim, da universidade, né, a gente sabe que gestão pública sempre tem os seus desafios, né, mas, assim, a gente via muita oportunidade no que diz respeito à estrutura física, né, por exemplo, essa biblioteca nova, gente, antes de eu entrar nela, eu entrei e saí da universidade e não vi essa biblioteca pronta. Acredito que hoje ela já deve estar pronta, né. Enfim, a questão do restaurante também, que por mais que ele tenha uma estrutura relativamente boa, mas precisava melhorar muito. A gente, tipo, gastava horas ali na fila do restaurante, às vezes perdia a primeira aula da tarde porque ainda estava na fila do restaurante, né. Então, a questão do ônibus também, greve de ônibus, quantas vezes a gente tinha que cancelar a aula por conta de greve de ônibus, entendeu? Ou então remarcar prova, enfim, são desafios ali da vida, né? Assim, no modo geral, são desafios que a vida nos traz, né? E que a gente tem que ter muita energia e muita força de vontade para enfrentar, pessoal, porque realmente não é fácil, né? Assim, eu vi muitos colegas do curso que acabaram desistindo, para vocês terem ideia, né? A minha turma entrou com 28 alunos. Hoje, a gente, dos que eu sei, né, que realmente já colaram grau daquele período, temos 10 mais ou menos, né? Sendo que desses 28, metade desistiu, ou trancou, mudou de curso, a outra metade continuou, sendo que dessa outra metade apenas uns 10 realmente saíram com o diploma na mão, né? Então, assim, são essas dificuldades, tanto de gestão pública, né, que a gente sabe da dificuldade, mas que a gente tem que ter maturidade, tem que ter força de vontade para encarar, né? E também, assim, algumas dificuldades em relação a lidar com questões de disciplina, de encaixar horário, de às vezes a gente não se identifica muito bem com a metodologia de um professor. Isso também a gente se depara, né? A gente pode ter essa dificuldade também, mas eu também tive essa dificuldade, né? Às vezes não se identificava muito com uma determinada metodologia, um determinado professor, mas a gente tem que cumprir, né? Então, a gente sempre tem que dar o nosso melhor para poder superar esses desafios e no final atingir o nosso objetivo, né? O Bruno falou de um ponto muito interessante, né, que são essas oportunidades que a universidade traz, né? Essa questão da internacionalização hoje vem sentindo um pouco, né, por conta desse corte de financiamentos, né? Era talvez o mais interessante que a gente tinha durante esse período aí da graduação do Bruno, né? Tinha um trânsito, ele era até bilateral, né? Aqui na UFMA, Exato. eu cheguei a dar aula para alunos que eram de outros países e que vieram por programas de internacionalização. Em minha época de pós, eu convivi bastante com pessoas de outros países que vieram fazer internacionalização, e isso torna, né, o contexto geral da universidade muito mais dinâmico, muito mais atrativo. Né? É De um fato. programa que espero que volte muito em breve, né? Traz muito benefício tanto para discentes quanto para docentes. Por exemplo, eu tive a oportunidade de cursar durante o meu doutorado, eram acho que 5 disciplinas que a gente tinha que fazer para cumprir os créditos. E das 5 disciplinas, eu cursei 4 totalmente em inglês, porque estavam ligadas a programas de internacionalização. Isso pode parecer uma bobagem inicialmente, né, mas é essencial para melhorar seu domínio de língua, para melhorar a sua dinâmica de fala, entendeu? Então, são esse tipo de programa que viabiliza essa possibilidade de duas línguas, né, que é tão essencial para quase todo profissional atualmente. Mas, apesar da internacionalização ter caído, outro ponto que o Bruno tocou que é muito importante são os cursos. Esses aí continuam, gente. Tá? A UFMA continua disponibilizando, então fiquem atentos aí. Sempre que disponíveis os ingressos, eles são disponibilizados no site da universidade. Tá? Então fiquem atentos. A coordenação também costuma comunicar atualmente quando abrem esses cursos, então fiquem atentos para quando tiver um novo ingresso vocês adentrarem, porque é uma proposta sempre muito interessante, enquanto engenheiros principalmente, a gente ter esse domínio, né, de mais de uma língua. Pensando aqui, Bruno, em relação aí aos alunos, né, são alunos ingressantes ainda de primeiro semestre, e você já está aí como um engenheiro formado, atuante na área, eu penso aqui em solicitar que você dê a esses alunos ingressantes dois conselhos, tá? Pensando aí na vida pessoal, na vida acadêmica, na vida profissional deles, que conselhos você, como
um profissional já atuante da área deixaria aí para o pessoal que está ingressando aí na carreira de engenharia química? Legal, pessoal. Assim, um dos conselhos que eu gostaria de deixar, eu até comentei anteriormente, né, que se vocês têm certeza do objetivo que vocês querem, se é concluir o curso, se é sair com o título de engenheiro químico, persistam, né? Apesar das dificuldades que podem aparecer, sejam externas, né, sejam mais pessoais, entendeu? Aquilo que eu comentei, às vezes pode parecer tão difícil pegar aquele campus lotado para chegar às 7h30, assistir aquela primeira aula, às vezes, pegar uma disciplina à noite, porque você não conseguiu encaixar no seu horário da manhã ou da tarde, mas que você precisa daquela disciplina para poder concluir os créditos ali certinho. Eh, eu gostaria de deixar essa mensagem, que vocês, se vocês realmente acreditam naquilo que vocês querem, se vocês têm esse objetivo de sair com o título de engenheiro químico, não deixem essas adversidades abalarem vocês, tá? Até porque no final, quando vocês forem olhar para trás, vocês vão assim, sentir um orgulho tremendo, assim, olha onde eu consegui chegar, olha onde eu estava antes e onde eu consegui chegar hoje, né? Até porque para mim também não foi fácil, né? Como eu comentei anteriormente, né? E assim, um outro recado que eu gostaria de deixar em termos assim de carreira, né? Aproveitem qualquer oportunidade que possa aparecer, como eu comentei, monitoria, iniciação científica, empresa júnior. Isso dá uma riqueza assim gigantesca para a trajetória de vocês, que pode fazer uma diferença completa num processo seletivo para um estágio, num processo seletivo para uma vaga de engenheiro, entendeu? Então, assim, são essas pequenas coisas que a gente vai construindo no dia a dia, que a gente vai coletando e colocando na nossa bagagem, que no final das contas vão somar e fazer uma diferença, né? Vai mostrar que você é determinado, que você persiste nos seus objetivos, entendeu? Obviamente que não é só essa parte de currículo, né? Mas isso, querendo ou não, acaba somando créditos, né? No final das contas, né? E assim, de modo geral, que vocês sempre estejam antenados assim em tendências de mercado, né? Que vocês, ó, por exemplo, uma ferramenta que ajuda muito é o LinkedIn. Né, uma rede social corporativa que tem esse objetivo de estar conectando pessoas para fazer networking, né? E o LinkedIn ele sempre traz muitos artigos, matérias sobre grandes empresas, sobre tendências de mercado, sobre como que a indústria está como que a indústria, a tendência da indústria nos dias de hoje, para os dias futuros, entendeu? Então, isso vai preparando vocês também a moldar a carreira, né? Por exemplo, eu vejo que a parte de bioenergia tem um grande potencial, então eu vou trabalhar para que no final do curso eu esteja habilitado a atuar nessa área, né? Eu tenha um pezinho mais dentro dessa área, né? Seja na parte de iniciação científica, seja na parte, por exemplo, se eu sei que eu quero atuar na parte de meio ambiente, por que não então já pensar em fazer uma iniciação científica relacionada com o meio ambiente, né? Isso já dá uns créditos ali que fazem toda a diferença. Então, assim, resumindo, que vocês tentem linkar o que vocês estão fazendo hoje com o que vocês pretendem encontrar, né, buscar amanhã, né, sempre se ligando aí com o que o mercado tem a trazer para a gente, né, nos dias futuros. Valeu, Bruno, muito obrigado. Pessoal, eu vou entrar na minha última pergunta, meu último questionamento aqui para o Bruno. Então, vocês já podem mandar as perguntas de vocês aí, tá? Aproveitem que é uma oportunidade bem interessante de conversar com um engenheiro atuante na área, né? Para sanar essas dúvidas iniciais que a gente tem aí nessa etapa da formação. Bruno, meu último questionamento para você diz respeito a se você aí, pela característica da sua atuação profissional atual, você sentiu necessidade de alguma complementação informacional, ou seja, se você buscou algum curso de especialização, alguma coisa do gênero, no sentido de afunilar um pouco mais sua linha de conhecimento ou trazer conhecimentos adicionais que fossem necessários para o desenvolvimento de sua atividade cotidiana. Olha, professor, essa pergunta é muito interessante, assim, porque, por incrível que pareça, eu não precisei buscar nenhuma formação complementar para ingressar nessa posição que eu estou hoje. Apenas com a graduação em engenharia química eu consegui ingressar como engenheiro de qualidade.
E o mais interessante, assim, é que, pelo menos na nossa área, né, aqui na fábrica de celulose, assim, a formação em engenharia química, ela tem, assim, um diferencial gigantesco. Quando vocês olharem uma descrição de vaga aqui para a área, vocês vão ver que engenharia química eles consideram como diferencial. Em seguida, engenharia de produção e depois engenharia mecânica, enfim, mas a engenharia química ela está em primeiro lugar ali no top list. Então isso me favoreceu muito, né? E assim, obviamente que a minha atuação aqui, eu faço todos os dias, pessoal, eu faço correlações diretas com o que eu aprendi. Só para vocês terem ideia, assim que eu cheguei aqui em Três Lagoas, a gente tinha um desafio relacionado com controle de areia na celulose, né? Então, qual a primeira coisa que a gente teve que fazer? Um balanço de areia. Por incrível que pareça. Balanço de massa, algo que vocês vão aprender. Então, assim, a gente teve que estruturar todo um acompanhamento, pontos de coleta, análise de laboratório, para fazer esse balanço de areia, para a gente entender onde que a gente poderia atuar para poder reduzir o teor de areia na celulose final. Então a gente fazia desde a entrada da areia, que seria a madeira, né, a matéria-prima da celulose, todos os pontos do processo que tem uma atuação de remover areia até o produto acabado. Então, assim, o meu primeiro desafio aqui foi o balanço de massa puro, entendeu? Obviamente associado com outras ferramentas, entendeu? E assim, então, é algo que que para essa indústria atualmente é muito forte, né. Eu estou fazendo atualmente uma pós-graduação na área de gestão de projetos, né, mas é algo assim que já foge um pouco do escopo da formação de engenheiro químico, né, mas porque eu já vejo necessidade para a minha atuação aqui dentro, né, seria um complemento, mas não que seja algo, mandatório, né. Eu vejo que por exemplo, para que a gente possa fazer entregas, possa desenvolver novas tecnologias, para que a gente possa melhorar o processo, a gente tem que elaborar um projeto para isso, né? Então, hoje, praticamente dentro da empresa, tudo é desdobrado na forma de projetos, né? Você tem que ter um escopo, um cronograma, um planejamento, alocação de recursos, né? É uma forma organizada, estruturada de você chegar num objetivo, numa meta final, né? Então, eu optei por fazer essa pós-graduação em gestão de projetos, mas porque eu vejo que tem uma certa. Isso vai me ajudar muito nas entregas que eu faço no dia a dia, né? Então, eu vejo assim que, de modo geral, pessoal, vocês estão com a bola toda, viu, para ingressar na indústria. O Bruno fez dois comentários aí que eu acho fundamentais, porque pensando no dia a dia aqui do curso, né, quando a gente fala em engenharia química, normalmente as disciplinas que trazem mais atenção e mais temor, né, são as disciplinas de operações unitárias, fenômenos de transporte, cálculo de reatores, as termodinâmicas. Só que vejam que a atuação profissional do Bruno está dependendo basicamente de fatores que não estão diretamente, intrinsecamente, né? Claro que tangencialmente vai abordar, mas está ligado com disciplinas que a gente normalmente passa com o caminhão por cima, né? Controle de qualidade, uma disciplina lá do nono período, né? Que muitas vezes a gente faz até antecipadamente, faz lá pelo terceiro, quarto semestre, porque ela não tem uma disciplina sem pré-requisito. Ele está fazendo balanço de massa, que é a disciplina do terceiro semestre, nas disciplinas aí que são fundamentais na formação de vocês, e projetos, que também é uma disciplina que, apesar de estar ali no oitavo, né, dentro do oitavo é uma das mais tranquilas ali em termos de conteúdo, mas observem a relevância de tudo que vocês têm aí dentro desse quadro formativo de vocês, tá? E que muitas vezes o campo de atuação está ligado diretamente com coisas que a gente está vendo ali, que está até menos preocupado do que com outras disciplinas que são, De claro, um fato. pouco mais complicadas em termos técnicos, né? O Eduardo, como sempre, é um cara muito preocupado com o futuro dele. Bruno, ele está perguntando a respeito do retorno financeiro. Então, é uma pergunta muito direta, Eduardo. Retorno Bruno, financeiro em relação à carreira? é, ele sempre faz essa Então. pergunta. Ele é um cara preocupado com o futuro. Então, Eduardo, assim, né, o retorno financeiro, eu confesso que foi também um dos pontos que me motivou a ingressar na indústria, né? Porque, como eu comentei, eu tive experiência com iniciação científica, fiz 3 anos, né, iniciação científica, aí na UFMA,
Experimentei, adorei o meio acadêmico, elaboração de relatório, participação de congressos, né? Mas chegou um ponto que eu comecei a botar na balança, e eu, assim, querendo ou não, pessoal, muito infelizmente no nosso país, os pesquisadores, os cientistas, eles ainda não são devidamente valorizados, né? A gente sabe que para que você possa ingressar, consolidar uma carreira, você precisa aí de muita dedicação, muito mais estudo. Então, você terminou a graduação, teria ainda mais ou menos uns 10 anos ainda se dedicando à pesquisa, aos estudos de pós-graduação, para que você possa aí consolidar uma carreira, né? E naquele momento de vida, assim que eu concluí a graduação, eu via que eu precisava ter um retorno financeiro mais rápido, né? Que em contrapartida ao meio acadêmico, ele não ia me proporcionar esse retorno financeiro tão rápido assim como eu gostaria, né? Como eu falei, ia precisar me dedicar um pouco mais, né? Nos programas de pós-graduação, etc. E a indústria não, né? Eu sabia que, pela experiência que eu tive no estágio, né? Eu já via que a indústria ia me dar um retorno financeiro muito mais rápido, né? Quando o Bruno fala em 10 anos, gente, dependendo da média e da área, normalmente dá isso mesmo, tá? O que acontece é que seriam basicamente 2 anos dedicados a mestrado, 4 anos dedicados a doutorado, aí vão 6. Dentro do contexto atual de concursos e seletivos, é bem normal que os candidatos tenham pós-doutorado, tá? O pós-doutorado, normalmente, cada pós-doutorado se dedica em termos de 2 anos. Por exemplo, no último concurso que eu participei, todos os candidatos tinham pós-doutorado, então aí já estamos chegando em 8. Tá? Tem gente que faz mais de um pós-doutorado, para aumentar, Uhum. claro, a quantidade de publicações, a produção científica. Então, não é nenhum absurdo se pensar em 10 anos de especificação para retornar e voltar a uma atividade de docência na universidade. Né? Então, é um tempo bem normal, apesar de parecer bastante coisa depois de 5 anos de graduação, mais 10, não é nada muito absurdo, não. Tá? É uma característica de tempo até razoável. A Maristela, ela está perguntando se o seu estágio, Bruno, ele foi remunerado. Sim, sim. Normalmente, pessoal, essas grandes empresas que abrem programas de estágio, todos eles são remunerados, tá? O estágio da Suzano, pessoal, quando ele abre, ele quase. Eu nunca vi ser não remunerado, na realidade. Normalmente ele é remunerado. A Ingrid está perguntando se dá para trabalhar durante esse tempo. Esse tempo que você fala é o tempo da pós? Eu acho que sim, os Tá. 10 anos, né? Sim, Ingrid, depende da sua disponibilidade de tempo e da sua sanidade mental, principalmente. O que acontece é que as atividades de pós-graduação, elas costumam ser bastante estressantes, vamos chamar assim, para não dar outro termo, né? Eu ia falar enlouquecedora, mas vamos ficar no estressante. E, às vezes, você não tem condição psicológica mesmo de conseguir conciliar uma pós-graduação e um trabalho, tá? Então, a bolsa acaba sendo um fator de subsistência mesmo para que você consiga finalizar o trabalho, né? Que é o mais proposto. Em termos de bolsa, gente, como são valores públicos, dá para comentar aí diretamente com vocês, tá? As bolsas hoje, CAPES, CNPq, de mestrado, elas giram em torno de R$ 1.700, R$ 1.800, que é bem baixo, e as bolsas de doutorado ao redor de 3.600, que também ainda é bem baixo, também abaixo, por exemplo, do piso salarial do profissional de engenharia estabelecido pelo Conselho da Ordem. Então, hoje, fazer uma pós-graduação é mais uma vocação do que uma busca de auxílio financeiro. Essas bolsas, elas são nacionais, Ingrid. Então, em qualquer estado, você costuma receber exatamente esse mesmo valor. O que acontece, por exemplo, é que grandes centros, grandes universidades, como, por exemplo, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, você tem muito projeto de fora, você tem muito projeto ligado a grandes empresas. Por exemplo, a Suzano era financiadora de muitos projetos dentro da Unicamp, no laboratório que a minha esposa fez o doutorado dela.
Então, os alunos que faziam doutorado nesse projeto em específico, ou em outro projeto, como por exemplo projetos da Petrobras, você acaba por ter uma remuneração bem mais próxima do que efetivamente é a remuneração de um profissional de engenharia. Tá? As bolsas atuais, por exemplo, da Petrobras para um doutorado estão na ordem de 7.000, 7.200. Então, é um valor bem mais... veja que é o dobro do que está sendo pago pelo governo federal em relação a uma bolsa de doutorado. Tá? Então, isso varia bastante, tá? Já que a gente está falando aí de valores. A Maristela perguntou em torno de quanto eu acredito que seja em relação ao estágio remunerado. Ah, tá. Eu não Então, sei. poder especificar. Então, em relação aí ao estágio remunerado, tem uma certa dependência em relação à quantidade de horas que você dedica, né? Por exemplo, é, você tem a possibilidade de estagiar por 6 horas por dia ou por 8 horas, né? Que seria ali uma jornada completa, né? Isso varia muito do convênio que a universidade tem com a empresa, por questão de legislação também, enfim. Por exemplo, eu só podia estagiar 6 horas por dia porque é o nome do documento lá da UFMA que define que o estágio obrigatório ele tem que ser no máximo 6 horas por dia, né? Então a Suzana me dava um valor proporcional a essas 6 horas por dia. Já tive colegas do mesmo período que estagiavam o dia inteiro, então eles recebiam um pouco mais. Mas assim, o valor ele está bem próximo aí do que o professor comentou de uma bolsa de mestrado, tá, pessoal? Não varia muito, não passa muito disso, não, tá? Mas aí, para vocês terem ideia, né, na indústria, uma bolsa de estágio, ela está aí próxima de um valor de uma bolsa de mestrado, entendeu? Só para vocês terem aí uma noção dessa questão de Para ter remuneração, noção né? da defasagem. Exato, da defasagem. Esse é o É porque, ponto, entendeu? só para você entender o ponto que a gente está comentando, para você fazer o mestrado, você tem que ser um engenheiro formado. E para fazer o estágio, você é um engenheiro em formação. Então, em Exato. teoria, o engenheiro formado deveria receber mais do que o engenheiro em formação, entende? É nesse ponto que a gente fala da defasagem. A Ingrid perguntou se era em qualquer estado. Acredito que eu respondi, Ingrid. As bolsas federais, sim, são em qualquer estado. A Cassie me perguntou, Bruno, se para o seu intercâmbio você foi por meio de um projeto da UFMA ou você foi atrás de convênios e fez uma inscrição na faculdade que você queria. Na verdade, Kathleen, foi através de um convênio, sim, da UFMA, né? Como eu falei, a CAPES, né, que é um órgão de fomento do governo federal, ela tem, até hoje existe esse programa que se chama Braftec, que é um acordo bilateral entre o governo brasileiro e o governo francês, né? E aí, dentro desse acordo bilateral, as universidades brasileiras, elas tomam a iniciativa de procurar as universidades francesas ou vice-versa, para poder fechar esse convênio específico, né? Então, na época, a UFMA era a UFMA, o FRN e a Escola Politécnica da USP que tinham esse convênio para o curso de engenharia, tá? Universidades específicas, tá? Então, na minha época, nessas 3 universidades que tinham convênio com 3 universidades francesas. Então, todo ano a CAPES abria o edital, a gente se inscrevia, né, passava por um processo seletivo, né? E aí, no final, a gente, dependendo da universidade, podia ter mais ou menos bolsas, tá? Na minha época só tinha uma bolsa. Então, eu acabei conseguindo essa única bolsa, né, no ano que eu tentei. Foi 2016. Entendeu? E aí tinha esse convênio. Então, a universidade apresentava o edital específico para os alunos, a gente se inscrevia, passava pelo processo seletivo dentro da universidade, e aí, após a aprovação, a universidade indicava o nome do aluno para a CAPES, e aí a gente tratava direto com a CAPES a questão de oficialização, documentação, bolsa e etc. Tá? Esse é mais um programa que, infelizmente, foi suspenso, né? O Braftec, Sim, por enquanto, ele está na suspenso. verdade, professor, a gente aí na UFMA que perdeu mesmo o convênio, tá? Aí no Isso. caso, aí no caso saiu a UFMA e entrou a UFRJ, no caso, né? Aí continua as 3 hoje, é o UFRJ, o UFRN e a Politécnica da USP, para Uhum. engenharia química. Mas Aí agora o motivo específico eu não sei, eu mas não tenho certeza do motivo específico, mas não tem mais essa internacionalização, né? Que era um programa de internacionalização que tinha aqui na universidade. uhum. Sim, sim.
Mais alguma pergunta, gente? Não estou vendo aqui. O pessoal está comentando que tristeza da perda. É É, realmente muito triste. foi uma Um fato perda muito grande, importante, Bruno, pessoal. eu esqueci de comentar com você, que acredite, a biblioteca até hoje não está pronta. É, Lá naquele mesmo são ponto lá. desafios, né, pessoal? São Incrivelmente. desafios. Mais alguma pergunta, pessoal, para o Bruno? Senão eu vou liberar ele para o trabalho dele, que com certeza ele tem demanda lá para resolver. O Matheus está perguntando onde você está trabalhando, Bruno. Ele comentou lá no começo, mas como a gente começou às 10h10, acabou que o pessoal ainda estava entrando. Pode falar, Bruno. Inclusive, professor, se você me permite, eu gostaria de compartilhar um vídeo curtinho, que é uma visita virtual aqui à fábrica, tá? Só para eles Pode conhecerem. passar. Eu não sei Pode se ser, cortou para pessoal? todos, mas o seu áudio deu uma cortada aqui para mim, Bruno. Opa. Se Cortou. vocês Se você conseguem me ouvir puder agora? responder. Estou ouvindo sim, mas se você puder responder só a pergunta do Matheus de novo, de onde você está trabalhando, acho que foi esse ponto que Ah, cortou. sim. Eu trabalho na Suzano, unidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Pronto, aí pode passar o vídeo, tá? Quando você quiser. Só uma visita virtual aqui, pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa fábrica. É um vídeo curtinho aqui de 2 minutos, só para vocês conseguem ver minha tela já? Vou Estamos vendo sim, Bruno. soltar aqui o vídeo. Vocês estão ouvindo o áudio? Desculpa. Ele está saindo bem baixo, Bruno. Mas Hum, pode passar o vídeo e esse link, pelo que eu estou Depois eu vendo, é um mando link o do link. YouTube, você manda um link aqui também, que Uhum. aí depois a gente dá uma olhada com mais detalhe. Beleza, então tá bom. Bem legal, Bruno. A fábrica é realmente bastante grande aí, só que aí você me fez ter mais uma pergunta para lhe fazer. Como você teve vivência nas duas unidades, em termos de escala, como se comparam essa unidade aí de Três Lagoas, que agora a gente tem uma ideia da dimensão pelo vídeo, em relação à unidade aqui de Imperatriz? Olha, professor, como no vídeo comentou, a nossa unidade aqui, ela é considerada a maior produtora de celulose do mundo, né? A fábrica de Três Lagoas, né? Então, assim, a dimensão é gigantesca comparada com a de Três Lagoas, né? Ou com a de Imperatriz, desculpa. Então, aqui nós temos duas linhas de produção, né? Enquanto em Imperatriz a gente só tem uma, né? E aqui é o ritmo, a capacidade de produção, só para vocês terem uma ideia, aqui da fábrica chega em torno de 9.000, 9.500 toneladas de celulose por dia. Enquanto que a de Imperatriz chega na faixa de 5.000 toneladas. Então a gente tem quase o dobro de capacidade de produção de Imperatriz, tá?
E um outro ponto interessante é que a nossa fábrica ela exporta energia, né? Então a gente é autossuficiente, a gente consegue gerar energia para poder fazer rodar os nossos processos e também disponibilizamos para a rede nacional. Então é interessante da indústria de celulose. Você sabe que minha área é energia, eu vou colocar mais uma pergunta. Essa energia vocês estão gerando como? Fazendo resíduo? Então a gente queima a lignina, né, professor? Sai o licor Uhum. preto do cozimento, né, que é rico em lignina, a gente considera como uma biomassa líquida. A gente queima nas caldeiras, né, de recuperação química, que assim são duas caldeiras gigantescas assim. Então, madeira que não entra no processo, a gente queima também. Então a gente tem esses dois. É biomassa, resumindo, tá? Uhum. Biomassa de eucalipto. Maravilha, é muito, muito legal, né, que a gente consiga ter essa exemplificação de que a realidade industrial de hoje já consegue tratar biomassa para gerar energia e não de forma minoritária, né? A gente vê que é a forma geral, é a forma que sustenta energeticamente a planta, uma planta gigantesca dessa e ainda gera sobressalente. Para Mas um os ponto interessante, interessados, professor, é que também já tem, não é o nosso caso aqui, mas já existem fábricas de celulose que gaseificam biomassa para poder gerar o gás, porque assim, a gente atualmente consome gás natural em fornos de cal, né? Então, qual que é a ideia? É gasificar a biomassa para poder usar nos fornos de cal. Então, é mais um eu ponto já aí. tinha lido também sobre isso, é mais uma aplicação, e para o pessoal que está ingressando, a gente tem uma disciplina que trata justamente dessas tecnologias hoje no curso, né? Na época que o Bruno graduou, eu acredito que ainda não era disponibilizada, porque eu lembro de propor essa disciplina em 2019, né, que é uma disciplina chamada Processos Termoquímicos Industriais. Não, Uma ainda não tive. disciplina optativa que a gente conversa, já ministrei ela 2 vezes. A gente conversa basicamente sobre isso aí, que o Bruno está falando sobre rotas de valoração de biomassa energeticamente para viabilizar tecnicamente esse tipo de aplicação. Pessoal, mais alguma pergunta aí para o Bruno? A gente falou que a gente pesquisou sobre isso. Essa foi a avaliação 2 de vocês, Ingrid. Se não temos mais perguntas, eu vou liberar o Bruno para o retorno dele às atividades aí industriais. Primeiro, agradecer muito, Bruno, você disponibilizar um tempinho para conversar aqui com o pessoal. É sempre muito importante esse contato entre engenheiros já formados com o pessoal que está ingressando, para eles verem que existe um futuro na profissão, principalmente para que eles vejam esse link, né, da geração do que vai acontecer. Nesse semestre, é o primeiro semestre que eu estou ministrando essa disciplina, minha proposta nesse momento é trazer os campos, né, de visão, trazer um profissional que foi formado aqui, que seguiu essa área acadêmica, que a gente já teve na semana passada com o Júlio, alguém que foi para a área industrial, que a gente está tendo a semana com você, e eu estou tentando conseguir alguém que foi para a área do empreendedorismo. A gente tem alguns exemplos de sucesso aqui dentro do curso, e Sim. eu tô. Só que esse pessoal é o mais difícil, meu amigo. É difícil o horário O com pessoal eles. da cervejaria lá, você já entrou em O contato? pessoal trabalha 24, eles trabalham 24 horas por dia, eu não estou conseguindo o horário, mas vai dar certo. A gente vai conseguir para conversar com vocês alguém dessa área empreendedora também. Mais uma vez, muitíssimo Legal. obrigado, Bruno. Você sabe que a universidade aqui, seja por mim, seja por qualquer outro dos professores, está sempre de portas abertas para você e para todos os alunos. Então, qualquer necessidade que você tiver aí com a gente, é só contactar. E um abraço e mais uma vez, muitíssimo obrigado, meu amigo. Eu Um que ótimo dia para agradeço você. aí pela oportunidade, pessoal, e é um prazer imenso estar compartilhando aí um pouco dessa experiência com vocês e me coloco à disposição também, caso vocês queiram esclarecer mais dúvidas, saber um pouco mais sobre a área, enfim. Eu vou deixar aqui no chat o link desse vídeo, caso vocês queiram assistir, tá bom? E o meu Muitíssimo obrigado. LinkedIn também, tá? Se vocês quiserem me seguir lá no LinkedIn, eu coloco aqui para vocês, tá? É uma outra forma da gente manter contato, caso vocês queiram. Beleza, Pessoal, pessoal? gente, por favor, não saiam da sala depois dessa que eu parar a gravação, que eu preciso conversar com vocês, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Bruno. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau.